A luz da tarde sobre os vinhedos do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, caía sobre as parreiras como um véu violeta, perfumado de terra e vinho. Eu estava bem no meio do casamento do meu filho, vestindo um vestido azul escuro simples, tão diferente das roupas elegantes e suntuosas que me cercavam. A taça de espumante tremia na minha mão quando ouvi a risada de Vanessa, a nova esposa, clara e cortante como vidro se estilhaçando. Aquela é minha sogra, uma velha pedinte. Ninguém mais ouviu, mas naquele instante senti o mundo vacilar. Sorri e engoli o gosto salgado que sentia na garganta. Não eram lágrimas. Era a lembrança de 20 anos vividos sob uma máscara. Então chegou o momento em que ela me levou até os pais dela. Inclinei a cabeça, mantendo a cortesia, mas o pai dela, um homem de negócios de cabelos prateados, me olhou como se tivesse visto um fantasma. A taça de vinho tinto parou no ar e derramou sobre o vestido da filha dele. Helena da KC Capital, é você? Todas as risadas, a música, pareceram se apagar. E na luz avermelhada da tarde, compreendi que o segredo que eu havia guardado por 2 décadas tinha sido revelado. Tinha acabado de ser revelado no casamento do meu filho. Estou muito feliz que você esteja aqui. Se você está assistindo a este vídeo, deixe um like. Inscreva-se no canal Vingança Final e me conte nos comentários de onde você está ouvindo a minha história. Amamos saber até onde chegam os nossos relatos. A batida na porta ressoou pontual às 7 da manhã. 3 batidas suaves e regulares, mas suficientes para eu reconhecer na hora. Marcos, meu filho, nunca voltava para casa àquela hora, e certamente não depois de um casamento que acabou quase ao amanhecer. Pousei a xícara de café na mesa e ajeitei o xale sobre os ombros. Ao abrir a porta, o ar fresco do bairro de Vila Madalena, em São Paulo, entrou, cheirando aos pães doces da padaria da esquina e à umidade da noite que ainda não tinha se retirado. Marcos estava ali, com a camisa amassada, a gravata no bolso e olheiras evidentes. Mãe, o que aconteceu ontem à noite? A voz dele soava rouca, cansada, atravessada pela raiva, como a de uma pessoa que não dormiu o suficiente e não encontra paz. Hesitei um instante. Essa pergunta não se referia apenas ao casamento. Referia-se a todos os anos em que decidi me calar. Dei passagem e o convidei a entrar. Sente-se, meu filho. Vou te preparar um café. A pequena cozinha se encheu com a doce luz da manhã. O barulho da água fervendo e o cheiro de canela e açúcar mascavo subindo do café coado amenizaram um pouco a tensão. Marcos estava sentado à velha mesa de madeira, com as mãos entrelaçadas, o olhar fixo no vazio. Coloquei 2 xícaras na nossa frente, respirei fundo e me sentei. Talvez tenha chegado o momento de eu te contar algumas coisas. Comecei com voz baixa, preocupada em destruir algo frágil entre nós. Acho que já sei o que você esconde, Helena. Ele me interrompeu. Seus olhos escuros brilhavam com uma mistura de dor e desconfiança. Ontem à noite, quando o pai da Vanessa te reconheceu, todos ficaram petrificados. Nunca vi aquele homem tão assustado na minha vida. Quem é você de verdade? Fechei os olhos e expirei lentamente. O barulho da colherinha de metal mexendo o café parecia ressoar como um tambor. Sou sempre sua mãe, Marcos. Mas existem partes da minha vida que escondi para te proteger. Ele levantou o olhar e franziu a testa. Me proteger do quê? Da verdade de que você não é a mulher comum que fingia ser? Aquela pergunta doeu mais do que qualquer insulto da Vanessa. Olhei pela janela, onde o sol começava a pintar o muro da frente com tons dourados. Quando seu pai ainda estava vivo, ele inventou uma nova tecnologia para baterias. Nós a vendemos e recebemos uma quantia considerável, maior do que você pode imaginar. Mas não contamos a ninguém. Investimos em silêncio. Mantive o segredo para que você pudesse crescer como um homem que conhece o valor do trabalho sem que a sombra do dinheiro te corrompesse. Marcos encostou-se no espaldar da cadeira e riu amargamente. E enquanto eu trabalhava 10 horas por dia e contava cada centavo para pagar o aluguel do apartamento, você poderia ter comprado o prédio inteiro sem assinar um único documento, não é? Fiquei em silêncio. Que estranho. Há momentos em que uma mãe só pode suportar a ira de seu filho como uma justa penitência. Não queria que você perdesse a fé no esforço. Seu pai sempre dizia, deixe-o ir sozinho. Ele deve sentir como sopra o vento da vida. Só segui as palavras dele. Marcos me observou por um longo tempo.
Depois assentiu levemente, embora em seus olhos ainda ardesse a repreensão. E a Vanessa? O senhor Ribeiro? Sabiam de alguma coisa? Não, ninguém sabia, até ontem à noite. O som do meu telefone rompeu o ar denso. Na tela apareceu Diana Moreira, minha consultora financeira há quase 20 anos. Abri a mensagem e senti o pulso bater na garganta. Senhora Torresi, a CVM acabou de iniciar uma nova verificação em 2 fundos fiduciários em nome da filial da KC Capital. Alguém pode estar tentando acessar os dossiês. Precisamos conversar agora. Meus dedos tremiam enquanto eu pousava o telefone na mesa. Marcos me olhou com uma nova desconfiança. CVM, fundos fiduciários? Mãe, o que está acontecendo? Mordi o lábio e tentei manter a calma. Deve ser um controle de rotina. Vou ligar para a Diana mais tarde. Não, mãe. Quero saber desde quando você tem sua própria empresa, desde quando você tem medo da vigilância financeira nacional. Ri, brevemente, um som metálico e amargo. Não tenho medo deles, meu filho. É só que quando as pessoas descobrem que sou eu por trás de grandes operações, começam as perguntas. E não tenho certeza se você está pronto para ouvir todas as respostas. Marcos se calou, levantou-se e apoiou a mão no encosto da cadeira, como se precisasse de apoio. Mãe, não estou com raiva porque você é rica. Estou com raiva porque você achou que eu não conseguiria entender. As palavras dele apertaram minha garganta. Vi o rosto dele, esse homem que um dia segurei nos braços e que agora me olhava como se tivesse acabado de descobrir a face oculta de sua mãe. Talvez eu tenha errado, disse com voz rouca. Mas deixe-me esclarecer isto primeiro. Se acontecer alguma coisa, te contarei tudo. Eu prometo. Marcos sustentou meu olhar por um momento. Depois assentiu lentamente. Eu acredito em você, mãe, mas não vou permitir que ninguém te faça mal. Nem mesmo a Vanessa. Toquei delicadamente a mão dele. Aquele calor me devolveu a calma. Quando a porta se fechou atrás do meu filho, o silêncio reinou na sala. Peguei o telefone e abri novamente a mensagem da Diana. No final, havia uma linha breve que tinha sido adicionada poucos minutos atrás. Helena, a solicitação vem do escritório de advocacia Bernardes e Associados. São os consultores da família da Vanessa. Fechei os olhos. O café esfriava lentamente nos meus lábios. Lá fora, a voz do entregador de pizza ecoava pela rua iluminada. Uma manhã totalmente normal em São Paulo, só que dentro de mim uma tempestade tinha acabado de começar. O meio-dia na Avenida Faria Lima brilhava como ouro derretido sobre as vitrines. O trânsito se movia lentamente ao redor do Largo da Batata, refletindo a luz nos ternos escuros e nos vestidos de seda. Cheguei 10 minutos adiantada e me sentei sozinha na mesa perto da janela, de onde podia ver as hortênsias roxas florescendo do lado de fora. O cheiro de vinho branco e o leve tilintar dos talheres criavam uma atmosfera elegante e estranhamente tensa. Quando Vanessa entrou, entendi, na hora, que ela tinha organizado esse encontro, não para pedir desculpas. Os cabelos castanhos levemente ondulados, a blusa branca abotoada até o pescoço, a bolsa de grife no braço, tudo medido como uma estratégia. Dirigiu-se a mim com um sorriso tão perfeito que parecia falso. Obrigada por ter vindo, sogra. A voz dela era doce como açúcar, mas seu olhar cortava como uma faca. Assenti sem responder. O garçom se aproximou e serviu 2 taças de Sauvignon Blanc. O líquido dourado se movia com reflexos brilhantes, como se anunciasse algo que estava por vir. Vanessa abriu a bolsa e tirou um velho jornal plastificado. Reconhece esta foto, mãe? Dei uma olhada. A seção de economia do Valor Econômico de 3 anos atrás, com a foto do ato de aquisição da Holding Ribeiro. Em um canto desfocado, mas inconfundível, via-se a minha figura. Tailleur azul escuro, cabeça levemente inclinada, mão sobre uma pasta. Um instante depois, ouvi o leve balançar do vinho na minha taça. Se parece muito com a senhora, não é? Disse ela, recostando-se com um sorriso que brilhava, como se tivesse acabado de encontrar a primeira rachadura no espelho. Mantendo a calma, respondi. A imprensa adora exagerar. Fotos antigas, os ângulos, a luz. Muitas coisas podem enganar o olho. Vanessa curvou os lábios em um sorriso quase imperceptível, o sorriso de quem sabe que está no controle. Que curioso, porque meu pai diz conhecer esta mulher, e lembro muito bem das palavras dele. Ela falou pouco, deixou o advogado negociar, mas os olhos dela pareciam ler cada número na minha cabeça.
Não respondi. Às vezes o silêncio trai mais do que qualquer justificativa. Vanessa girou o jornal entre os dedos. A voz dela baixou, mas ficou mais cortante. Eu estudei na FGV. Eu sabia, mãe. Entendo como funcionam os fundos de investimento, os fundos fiduciários, as empresas de fachada. No Brasil, coisas como a ocultação do verdadeiro beneficiário final podem causar problemas sérios. Ela fez uma pausa, serviu mais vinho e passou o dedo na borda da taça, pesando cada palavra sua entre ameaça e negociação. Não quero pensar mal, mas se alguém na Receita Federal lesse este dossiê, ficaria certamente muito curioso, não acha? Sorri e girei lentamente minha taça na mesa de mármore. Vanessa, se tem algo a dizer, diga diretamente. Ela colocou o jornal na minha frente e entrelaçou os dedos como alguém que se prepara para fechar um negócio. Não quero uma guerra, sogra. Só acho que existem coisas que deveriam ser compartilhadas. A nossa família, e sublinho família, merece saber o que a senhora esconde. E se meu pai, ou a imprensa, ou a CVM descobrissem antes, não seria bom para ninguém. Uma brisa leve entrou pela janela e uma flor de hortênsia caiu na minha taça. Inclinei a taça e observei como a pétala roxa flutuava no vinho dourado. Bonito, mas com espinhos. Você está me chantageando, Vanessa. Essa palavra soa tão feia, proponho apenas transparência. Podemos colaborar. A senhora tem o capital. Eu tenho o conhecimento e os contatos. Nós duas ganharíamos. O silêncio se prolongou. Olhei para ela e não vi mais uma nora, mas uma jovem negociadora testando sua força. Ela não sabia que estava jogando em um tabuleiro de xadrez que eu mesma havia construído antes dela nascer. Pousei a taça na mesa e mantive uma voz calma. Se você realmente estudou administração, sabe que toda transação importante deve ser verificada, legal e ter uma documentação clara. A Receita Federal sabe disso melhor do que ninguém. Vanessa inclinou a cabeça, com os olhos cheios de desafio. É verdade, mas nem todos querem que esses documentos sejam controlados tão a fundo, especialmente se o nome deles não aparece na lista de acionistas. Desta vez não escondi meu sorriso. Você é mais inteligente do que eu pensava e mais hábil do que eu imaginava, respondeu ela, levantando a taça para brindar com a minha. O som metálico se espalhou frio e preciso. O garçom trouxe o prato principal, mas nenhuma de nós tocou nele. O ar entre nós ficou denso, como um contrato não assinado do qual ambas entendíamos muito bem o conteúdo. Quando a refeição estava quase no fim, Vanessa pegou o telefone, rolou a tela e colocou na minha frente. Apareceu um e-mail endereçado a um conhecido jornalista financeiro. O assunto dizia: investigação, a investidora oculta por trás do Grupo Ribeiro. Abaixo, o texto da mensagem era pouco mais que um rascunho, mas bastava para mostrar o quanto ela estava preparada. Ainda não enviei, disse com uma voz estranhamente doce. Ainda tenho esperança de que possamos conversar como uma família. Olhei direto nos olhos dela com uma calma estranha. Você não entende, Vanessa. Está entrando em um jogo do qual nunca viu o mapa, então apenas me mostre o caminho certo. Ela se levantou primeiro. O sorriso doce voltou aos seus lábios, como se a conversa tivesse sido sobre moda ou viagens. Obrigada pelo almoço, sogra. Espero o seu contato. Ah, e não deveria ser a Polícia Federal a ligar primeiro. Quando a porta de vidro se fechou atrás dela, notei que minhas mãos tremiam. O velho jornal ainda estava lá, a tinta borrada por uma mancha de vinho. Lá fora, o sol sobre São Paulo brilhava cada vez mais forte. Peguei o telefone e escrevi uma mensagem breve para a Diana. Prepare tudo. Eles começaram. Deixei o dedo na tela por um momento, como se, com mais um caractere, tudo pudesse desabar. Respirei fundo e olhei para o alto. No céu, as torres de vidro refletiam uma luz intensa, que machucava. A beleza delas residia na transparência, e de repente entendi que tinha chegado o momento de ser transparente à minha maneira, antes que outros me obrigassem a fazê-lo. Naquela tarde, São Paulo parecia coberta por um brilho prateado sobre as altas fachadas de vidro do Itaim Bibi. O trânsito ainda estava denso. As buzinas se misturavam ao vento entre as árvores das avenidas e traziam consigo o cheiro de poluição e o calor do asfalto. Subi de elevador até o 203º andar e vi meu rosto no espelho opalino. A expressão era serena, mas no fundo dos meus olhos eu sabia que o jogo tinha realmente começado. A porta do escritório da KCC Capital se abriu. O cheiro de papel novo e café torrado enchia a sala.
Diana Moreira me esperava na mesa de vidro, cercada por telas com gráficos financeiros, mapas de ativos e dezenas de pastas grossas. Quando me viu, não me cumprimentou. Estendeu a mão em direção à parede coberta de post-its e imagens. Por favor, olhe, este é o verdadeiro quadro da família Ribeiro. Aproximei-me. No mapa, setas vermelhas conectavam propriedades a dívidas. Residência no Lago de Como, que adaptei mentalmente para uma mansão em Angra dos Reis, hipotecada em 80%. 3 carros de luxo, comprados em leasing, limites de crédito pessoal estourados ao máximo. 2 pequenas empresas com receitas quase nulas. Diana apontou para uma nota no canto direito. E isto é o mais interessante. A única fonte constante de dinheiro do Sr. Ribeiro é um contrato de consultoria no setor de energia pago pela Enanova, a filial dele. Sorri de leve. Então, eles vivem do meu dinheiro. Não só vivem disso, eles se agarram a isso como sua última tábua de salvação. Fiquei em silêncio diante do mapa. As linhas cruzadas pareciam uma teia de aranha. Uma família que se achava intocável, mas que internamente estava corroída. Diana continuou com voz calma, mas com uma nova faísca no olhar que eu nunca tinha visto nela antes. Não é tudo. A senhora precisa ver isto. Colocou na minha frente uma pasta cinza amarrada com uma fita vermelha. Eu a abri. Dentro havia a cópia de um pacto antenupcial com os nomes mal visíveis de Marcos Torresi e Vanessa Ribeiro. Franzi a testa. Pacto antenupcial. Lembro que o Marcos disse que eles não tinham assinado nada. Diana assentiu. Exato. Este documento é falso, mas redigido com muita habilidade. Contém uma cláusula de que os bens adquiridos após o casamento são considerados propriedade comum e traz assinaturas eletrônicas falsificadas com grande cuidado. Se não tivéssemos verificado os metadados a fundo, teríamos considerado válido. Toquei o papel com a ponta dos dedos. O papel cheirava a tinta fresca, não a um documento de 3 anos atrás. Desde quando ela preparou isso? De acordo com o endereço IP, cerca de 6 meses antes do noivado. E ela usou uma parte de um cartão de crédito em nome dela para pagar as despesas do escritório de advocacia que redigiu este rascunho. Um calafrio percorreu minha espinha. Então, a Vanessa tinha planejado tudo desde o início. Diana assentiu e se inclinou para me mostrar a tela. Apareceu a linha do tempo. Pequenos pagamentos espalhados que começaram quando ainda estavam namorando. E aqui, disse abrindo outra pasta, temos transferências para a Agência Rossi. Uma agência de detetives. Ela os contratou para segui-la 3 meses antes do casamento. Cerrei os punhos, mas mantive a voz calma. Tem fotos? Sim, mas não acho que a senhora precise ver. Foram tiradas de longe. O apartamento na Vila Madalena, seu escritório, até as vezes em que visitou o túmulo do Sr. Torresi. Ela queria saber tudo. Virei-me para a grande janela. Lá embaixo, a cidade continuava a fluir sob uma luz difusa. Lembrei do almoço na Faria Lima, o sorriso da Vanessa, sua voz doce, mas gelada. Cada palavra dela assumia um novo significado. Não era improviso, era um roteiro calculado. Diana se aproximou um pouco e baixou a voz. Ela não é apenas curiosa, senhora Torresi. Ela quer controlar tudo. Esse falso pacto antenupcial era apenas o primeiro passo. Se naquele dia no restaurante a senhora tivesse cedido, ela teria usado o documento como prova da vontade comum sobre os bens para apresentá-lo no tribunal. Com a formação dela na FGV, ela sabe exatamente como dobrar a lei a seu favor. Respirei fundo e falei lentamente. Então, temos que nos antecipar a ela. Reúna todas as provas, endereços IP, faturas, recibos, transferências. Temos que preparar um dossiê de contra-ataque. Diana assentiu, seu olhar afiado como uma faca. Já comecei. Também encomendei uma auditoria interna para verificar todos os contratos relacionados ao Grupo Ribeiro. Parece que o Sr. Ribeiro não sabe de nada, mas alguém da família dele, talvez o irmão da Vanessa, age como intermediário em diversas transações duvidosas. Virei-me e me apoiei na mesa. Um cansaço profundo subiu como uma onda no meu peito. Diana, não quero destruir uma família, mas se tentarem derrubar a mim e ao Marcos, não vou ficar parada sem fazer nada. Ela me olhou e assentiu lentamente. Entendo,
Mas eles também sabem que isso não é mais apenas um assunto de família. É um jogo de poder. Fiquei em silêncio e ouvi o leve zumbido do ar-condicionado. Lá fora, a noite deslizava entre os edifícios. Os carros lá embaixo na rua acendiam as luzes amarelas, como um rio de fogo cercando a cidade. Fui até a mesa, olhei novamente os dossiês e toquei a foto da Vanessa sorrindo com o Marcos no casamento. Agora eu a via apenas como prova de uma conspiração perfeita. Ela se acha inteligente, murmurei. Mas esquece que existem mulheres que passaram uma vida inteira em silêncio apenas para aprender a lutar com esse silêncio. Diana sorriu e inclinou levemente a cabeça. Prepararei a análise completa em 3 dias. Só precisa estar pronta quando chegar o momento da decisão. Assenti, peguei o falso pacto antenupcial, dobrei-o e coloquei na minha bolsa. A luz das lâmpadas refletia no vidro e sobrepunha meu rosto aos gráficos trêmulos. Uma imagem estranha, frágil e forte ao mesmo tempo. Quando saí para o corredor, a luz dos postes penetrava pelas janelas e coloria o ar de um laranja intenso. Parei e olhei para a cidade, onde Vanessa certamente estava sentada em seu apartamento de luxo, convencida de que segurava a faca na mão, mas não sabia que em outro lugar eu também tinha acabado de afiar a minha lâmina. Na manhã seguinte, o céu sobre São Paulo estava coberto de nuvens. A garoa roçava os edifícios altos. Cheguei ao escritório antes do normal. O vidro ainda tinha gotas de orvalho e a mesa de conferência refletia a luz pálida da alvorada. Cada respiração se misturava com o cheiro de papel, café preto e a sensação de estar prestes a iniciar uma batalha que eu não podia perder. O Dr. Leão, meu advogado, chegou pontual às 8. Sua pasta de couro, gasta ao longo dos anos, era tão organizada quanto o caráter dele. Sua voz profunda e rouca nunca desperdiçava uma palavra. Examinei todos os documentos que a Diana enviou. Se a senhora Aurora Ribeiro quer envolver a CVM, temos que estar pelo menos 2 passos à frente. Transparência, senhora Torrese, tanta que ninguém possa usar a verdade contra a senhora. Assenti. Sentamo-nos, um de frente para o outro. Sobre a mesa havia uma caixa grossa com arquivos etiquetada em letras pretas, Compliance Transparência. Não eram simples papéis. Era o único escudo entre mim e o que a Vanessa estava planejando. O Dr. Leão abriu o primeiro arquivo e falou com voz lenta, mas firme. Cada palavra caía como uma martelada. Primeiro nível, o dossiê de compliance. Preciso de pareceres jurídicos independentes de 3 escritórios de advocacia diferentes, que confirmem que sua estrutura SA e os fundos fiduciários são absolutamente legítimos, sem a ocultação do beneficiário final. Forneceremos cópias à CVM antes que eles solicitem. Ouvi com uma mistura de alívio e dor. O que eu tinha mantido em segredo por 20 anos agora devia ser mostrado como uma velha cicatriz aberta. Mas entendi que às vezes é preciso permitir que os outros te vejam sem proteção para proteger o que é verdadeiramente importante. Segundo nível, perguntei e virei a página na qual ele tinha escrito notas com tinta azul. Alavancagem contratual, respondeu. O contrato de consultoria entre a sua filial e o Sr. Ribeiro contém uma cláusula de rescisão em 3 dias, sem obrigação de justificativa. Se continuarem a fazer pressão, basta a declaração de rescisão. Não é um golpe duro, mas suficiente para que entendam quem sustenta o ponto fraco deles. Vi as letras frias no papel. Esse contrato tinha sido minha maneira de ajudar um homem que tinha perdido tudo devido à crise econômica. Agora tinha se tornado uma faca de 2 gumes. Um lado para repelir a ameaça e o outro para ferir minha própria compaixão. O Sr. Ribeiro não tem nada a ver com isso, disse baixinho. Talvez, mas a filha dele sim. Ele deve escolher se quer proteger a bondade dele ou a si mesma. Essa pergunta caiu como uma pedra num poço fundo. Não respondi. Em vez disso, levantei-me e fui até a janela. Lá fora começava a chover. As gotas deslizavam no vidro como milhares de fios finos que me conectavam com o mundo onde todos continuavam vivendo tranquilamente, enquanto eu estava prestes a sacrificar essa paz pela verdade. E o terceiro nível? Perguntei com voz mais firme. O Dr. Leão me empurrou um envelope selado. A solução para comprar a tranquilidade, uma oferta impossível de recusar. 10 milhões de reais com uma declaração de confidencialidade absoluta, NDA, e uma cláusula de perda total em caso de divulgação de informações.
Não ameaçamos, apenas compramos o silêncio. Peguei o envelope. O frio deslizou na palma da minha mão. 10 milhões. Esse valor não me assustava. O que me fazia estremecer era ter que usar dinheiro para comprar a paz na minha própria família. E se ela recusar? Perguntei. O Dr. Leão estreitou os olhos e tomou um gole de café. Então, daremos a ela outra opção. Transparência completa. Assim, ninguém pode usar a verdade contra ela, senhora. Mas prepare-se, porque se a tampa da caixa de Pandora for aberta, não tem volta. Fiquei em silêncio. Por anos me escondi numa tranquilidade que eu considerava segura, mas agora entendia que esse silêncio tinha se tornado minha fraqueza. Voltei para a mesa, abri a caixa dos dossiês e vi os papéis brancos no meio de dezenas de selos vermelhos. Cada selo era uma lembrança. A verdade não deve ser temida, ela só deve ser apresentada corretamente. Quero assinar tudo eu mesma, sem procurações, sem nomes ocultos. Se queremos ser transparentes, eu serei até o fim. O Dr. Leão sorriu com aquele aceno lento de quem já viu centenas de negociações sobre vida e morte. Muito bem, porque só quem não tem nada a esconder é verdadeiramente forte. Sentei-me, peguei a caneta tinteiro e assinei a primeira folha do relatório de compliance. A tinta era absorvida lentamente e se espalhava num rastro azul pálido, como a chuva no vidro. Lá fora trovejava ao longe e as gotas batiam mais forte. Na sala fechada permaneciam apenas o barulho das páginas e nossa respiração. O Dr. Leão recolheu as cópias, colocou-as num grande envelope com a inscrição confidencial. Quando ele saiu, o segui com o olhar. Dentro de mim se misturava alívio com vertigem, como alguém que está na beira de um abismo. Sabe que deve pular, mas ainda tem medo. Voltei para a mesa e peguei a caneta tinteiro que ele tinha deixado. Era pesada e fria, gravada com a palavra Veritas. A verdade é a lei. Sorri de leve. A transparência era uma arma, como ele tinha dito, mas para mim era também o começo de uma guerra que eu devia vencer, mesmo com meu próprio sangue. Naquela tarde o sol banhava São Paulo, mas na sala de vidro do 17º andar não se sentia calor. O ar tinha um cheiro metálico, misturado com o do sistema de ar-condicionado, como se a própria sala soubesse que uma batalha era iminente. Na minha frente estava sentada a Vanessa ao lado do seu advogado, o Dr. Santoro, com uma confiança quase arrogante. Ela vestia um talher bege impecável, cabelos presos, olhos frios e brilhantes como lâminas. Quando entrei com o Dr. Leão, ela me presenteou com o sorriso perfeito de quem acredita ter vencido antes mesmo da batalha começar. Obrigada por ter vindo, Sra. Torresi, disse Vanessa com voz doce, mas espinhosa. Acredito que todos nós queremos encerrar isso de forma profissional. O Dr. Leão colocou sua pasta de couro na mesa e abriu lentamente o fecho. Sentei-me. A luz que entrava pela janela atrás de mim refletia na superfície polida da mesa e iluminava os grossos arquivos que esperavam como cartas viradas para baixo. Vanessa tomou a palavra com o tom firme de quem se sente no comando. De acordo com a CVM, a ocultação do verdadeiro proprietário de uma empresa pode ser considerada uma violação da obrigação de divulgação. Tenho material suficiente para provar que... Ela fez uma pausa por um momento e me olhou diretamente. A senhora é quem estava por trás da compra da Holding Ribeiro, sem revelar sua verdadeira identidade. Não acredito que seja uma coincidência. Não respondi, apenas inclinei levemente a cabeça. O Dr. Leão ficou em silêncio e correu os olhos por algumas páginas. O barulho do papel foi breve, mas convincente. Tem provas concretas? Perguntou. Vanessa sorriu satisfeita, tirou uma folha impressa da bolsa e a colocou na mesa. Fotos, documentos bancários e algumas fontes internas. Naturalmente não direi quem são, mas se necessário, a Polícia Federal os encontrará. Deixei-a falar, a voz dela ficava cada vez mais estridente e misturava segurança com uma espécie de excitação teatral. Enquanto isso, em mim permanecia apenas uma sensação, uma calma tão absoluta que dava medo. Quando ela parou para beber água, abri com toda a calma minha caixa de documentos. Dentro havia uma pasta com a inscrição Compliance e Transparência e outro arquivo mais fino envolto em uma pasta cinza-cinza. Empurrei a pasta grande para o centro da mesa. Primeiro quero que vejam isto. O Dr. Santoro arqueou uma sobrancelha.
Vanessa olhou para o Dr. Leão de soslaio e depois abriu a pasta. Dentro estavam todos os certificados de compliance, perícias de 3 escritórios de advocacia independentes que confirmavam que a estrutura das minhas empresas era absolutamente legítima. Ao lado, uma cópia do recibo de recebimento da CVM do dia anterior. Vocês estão atrasados, disse com voz tranquila. Tornei tudo público antes que vocês pudessem tentar me ameaçar. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Vanessa se forçou a sorrir, mas notei que suas mãos tremiam enquanto ela colocava o arquivo na mesa. O Dr. Leão interveio, com sua voz profunda e calma. E isto, disse ele, tirando outro conjunto de papéis da bolsa. É o relatório financeiro que recebemos. A família Ribeiro deve mais de 2,5 milhões de reais. Vocês têm 3 carros em leasing vencidos e a mansão ainda está sob hipoteca. Não acredito que queiram que isso seja publicado, não é? O rosto da Vanessa mudou de cor. Ela se inclinou para frente e tentou manter a calma. Isso é uma questão privada da minha família. É sim, respondi. E não tenho intenção de me intrometer, mas quero que você entenda uma coisa. Não chame de justiça o fato de estar em pé sobre o meu dinheiro. Tirei da minha bolsa uma pequena pilha de papéis amarrados como uma fita vermelha. E isto, disse baixando a voz, é uma cópia de e-mails entre você e um certo Mário Ribeiro. Jornalista, certo? Seu primo. Vanessa petrificou. Seus lábios se moveram, mas não saiu som algum. Continuei. Os e-mails foram obtidos legalmente. Mário trabalha para um grande jornal e numa das mensagens você escreveu: se ela não cooperar, publicarei a história. Você sabe como formular para que pareça uma investigação legítima. A temperatura na sala caiu. O Dr. Santoro olhou para ela incrédulo. Vanessa gaguejou. Foi um mal-entendido. Eu não. Coloquei a mão na mesa e a interrompi. Chega de mentiras. Não quero destruir você, Vanessa. Mas nunca mais use a minha honra como moeda de troca. Abri o segundo arquivo e coloquei na mesa os documentos sobre a compra da empresa do pai dela. Sabe por que fiz isso? Olhei direto nos olhos dela. Porque não queria que centenas de pessoas perdessem o emprego. Porque seu pai era um homem honesto. Mesmo tendo falido, não comprei para tirar algo dele. Comprei para salvar. Minha voz não estava alta, mas cada palavra caiu como uma pedra. E você fez disso o meu pecado. Vanessa se calou, as mãos cruzadas sobre as pernas. Por um momento vi nos olhos dela não desafio, mas medo. O medo de quem acabou de reconhecer que ultrapassou o limite. O Dr. Leão empurrou para ela o documento NDA que tínhamos preparado. Esta é a única maneira de encerrar tudo em paz. Você mantém sua reputação, sua família mantém o contrato de consultoria e todos evitamos um processo inútil. Vanessa mordeu o lábio e me olhou de soslaio. Não disse nada, apenas a olhei com calma, sem ódio, porque naquele momento sabia que a verdadeira vitória não consistia em ver o inimigo cair, mas em deixá-lo nu diante da verdade. Ela baixou a cabeça, a voz era apenas um sussurro. Preciso de tempo para verificar. Você tem 40 horas, respondeu o Dr. Leão secamente. Depois disso, a oferta expira. Vanessa se levantou, pegou a bolsa e saiu apressadamente. Os saltos ressoaram com um golpe seco no chão. Quando a porta se fechou, expirei. Meus ombros relaxaram finalmente. A luz de São Paulo penetrava pelas janelas e iluminava a mesa, onde a pasta da transparência ainda estava aberta e brilhava num azul pálido. A cor da verdade revelada, sem precisar gritar para ser acreditada. O ar na sala de conferências ainda estava denso depois da partida dela, como fumaça não dissipada. Parei, apoiei-me no encosto da cadeira e olhei pela janela, onde São Paulo se estendia como um labirinto de aço e luz. Lá embaixo, as pessoas ainda corriam com café na mão, chamavam táxis, fechavam negócios. Enquanto eu tinha acabado de sair de uma luta onde cada palavra tinha sido uma lâmina, a porta se abriu. Marcos entrou com o rosto tenso, a gravata frouxa, os olhos vermelhos como alguém que acabou de dirigir sob a chuva. Mãe, a voz dele estava rouca. Eu a vi lá embaixo. O que ela te disse? Não me virei. Não muito. Só que eu devia falar com você, porque você está comprando a sua honra. Fechei os olhos. Vanessa ainda não tinha entendido. A honra não se compra, se mantém no silêncio.
Marcos se aproximou e apoiou ambas as mãos no vidro da mesa. Respirava pesadamente. Mãe, quero saber tudo. Você já sabe o suficiente. Não, mãe. Sei o que os outros me contaram, não o que você me disse. Levantei o olhar. No reflexo da cidade, vi o rosto dele. O rosto daquele menino que uma vez me perguntou: Mãe, você está cansada? Quando eu voltava tarde do trabalho. Agora, os olhos dele eram diferentes. Uma mistura de amor e dúvida, de filho e homem que quer estar à altura de sua mãe. Entrelacei as mãos e falei lentamente. Ofereci a Vanessa 10 milhões de reais. Em troca, ela assinará um acordo de confidencialidade e manteremos o contrato de consultoria do pai dela por 5 anos. Ninguém vai cair, nem mesmo ela. Marcos cerrou os punhos. Você fez isso para proteger quem? Ela ou eu? Ambos, mas primeiro a mim mesma. Ele se calou. O olhar dele repousava na pasta aberta sobre a mesa. Seus lábios se retesaram. Sabe como me sinto? Como se toda a minha vida tivesse sido um palco. E você, a diretora, eu só segui o roteiro que você escreveu. As palavras dele feriram como uma punhalada, mas não reagi. Perguntei apenas, e o que você vai fazer? Ele me olhou por um longo tempo, depois suspirou de repente. A voz dele ficou firme, mas calma. Não vou permitir que ela te arraste ainda mais com ela, disse. Não aceitarei um casamento baseado em chantagem e assinei os papéis da separação. Ela chorava, mas sei que não era por amor, mas porque estava perdendo poder. Inclinei a cabeça e senti meu coração bater lentamente. Tem certeza, Marcos? Certeza pela primeira vez na minha vida. Sei que estou defendendo a coisa certa. Olhei para ele e em mim despertou uma sensação estranha, uma mistura de dor e alívio. Talvez eu tenha errado em esconder tanto dele, mas talvez esse golpe o tenha tornado o homem que ele precisava ser. O Dr. Leão entrou novamente com o telefone na mão. Fez um gesto. Tinha recebido o e-mail de confirmação. Ela aceitou assinar, mas quer adicionar uma cláusula para proteger o pai, disse. Mantenha o contrato de 5 anos, respondi sem hesitar. O Dr. Leão assentiu. Sugiro também adicionar uma cláusula de recuperação. Se houver vazamento de informações, todo o dinheiro será recuperado e o contrato do Sr. Ribeiro será rescindido imediatamente. Estão de acordo? Olhei para ele e depois para o Marcos. De acordo. O Dr. Leão deixou a sala e nos deixou ambos em meio ao silêncio. Lá fora começava a chover. As pequenas gotas se entrelaçavam e deslizavam no vidro como filas de memórias. Marcos sentou-se lentamente ao meu lado. Mãe, disse baixinho. Sinto muito ter deixado a Vanessa chegar a tanto. Achava que estava apaixonado, mas na verdade só queria provar que já sou um homem. Agora entendo que há pessoas que se aproximam para ver quanto você tem, não quem você é. Coloquei minha mão sobre a dele. Essa mão, maior e mais áspera, tremia ainda como no primeiro dia em que aprendeu a dirigir. Não precisa se desculpar. Cada um tem sua lição, Marcos. A coisa mais importante é que você não se deixe definir pelos outros através dos erros deles. Ele sorriu levemente, um sorriso triste, mas sincero. E o que você vai fazer agora, mãe? Terminar tudo e depois me calar. Às vezes a vitória não precisa ser proclamada. Ficamos sentados ouvindo a chuva no telhado. Lá fora, as luzes de São Paulo refletiam nas gotas como diamantes quebrados. Pouco depois, meu telefone vibrou. Uma mensagem do Dr. Leão. NDA entra em vigor. Transferência em 24 horas. O contrato de consultoria permanece válido. Tudo concluído. Li mais uma vez e guardei o celular. Olhei pela janela. A chuva diminuiu, mas as calhas ainda não tinham secado. Marcos me olhou. Seus olhos estavam mais calmos. Mãe, disse ele, obrigado por me mostrar. Não como se vence, mas como a gente se levanta quando é traído. Assenti. Não sentia mais rancor pela Vanessa, apenas um profundo cansaço, o de quem viveu tempo demais segundo a razão. A chuva tornou-se um último gotejar no vidro. Levantei-me e fechei a pasta. O clique seco da tampa soou como o fim de um capítulo tóxico. Marcos estava em silêncio ao meu lado. Na luz difusa, nossas sombras se alongavam no vidro. Naquele momento, sabia que tínhamos acabado de sair de uma tempestade. Ninguém tinha vencido, mas estávamos ambos salvos.
Numa manhã de dezembro, abri a janela da nova casa em Tiradentes, Minas Gerais, e respirei fundo. O perfume das hortênsias se misturava ao do café coado da padaria da esquina. Uma brisa trouxe o barulho de um carro velho passando. Apoiei-me no batente e olhei como o sol da manhã caía pela primeira vez em anos sobre o muro amarelo. Vivia como eu mesma, sem papéis, sem máscara. A casa não era grande, mas cada canto tinha a paz de que eu precisava. Não tocavam mais telefones o dia todo. Não havia mais reuniões em salas de vidro onde todos os olhares queriam adivinhar o que eu escondia. Apenas eu, a velha mesa de madeira, alguns vasos de cactos e um espírito que estava finalmente em paz. As notícias sobre a Vanessa se espalharam mais rápido do que eu imaginara. O divórcio foi concluído em menos de 6 semanas. Rápido, frio, sem deixar rastro. Ela deixou o Brasil quase imediatamente após a assinatura, voou para Paris. E suas redes sociais se encheram de espumante, seda e jantares à luz de velas. Eu a vi uma vez e desliguei a tela. Conheço aquele brilho. Quanto mais luz, mais profunda é a sombra. O Sr. Ribeiro manteve o contrato de consultoria por 5 anos, como eu havia prometido, mas sei que ele mudou. Uma tarde me ligou de sua casa. A voz dele estava rouca, cansada. Senhora Torresi, quero agradecer por não ter cortado meus meios de sustento. Ninguém merece ser empurrado para o abismo, Sr. Ribeiro, disse a ele. Principalmente aqueles que já sabem o que significa perder tudo. Ele se calou e acrescentou apenas: espero que a Vanessa um dia entenda. Depois daquela ligação, fiquei muito tempo em silêncio. Sabia que ele não falava para se desculpar, mas para pedir perdão por outra pessoa. Existem feridas que nos obrigam a carregá-las em silêncio, mesmo que não as tenhamos causado nós mesmos. Nos meses seguintes, Marcos e eu aprendemos a falar um com o outro como pessoas de verdade, não como personagens numa longa peça de teatro. À noite, sentávamos na varanda com um bom conhaque e pão com manteiga de ervas e tomates. Ele contava sobre o trabalho. Eu sobre meus dias no laboratório com o pai dele, o sonho de produzir baterias baratas para os agricultores do interior. Uma vez ele me disse: sabe, mãe, meu chefe disse uma coisa estranha. Ele disse: agora entendo por que você é tão bom, porque você não precisa mais provar nada a ninguém. Nada a ninguém. Sorri. Vê, no final te respeitam porque você merece, não pelo que acreditam que ele o possua. Ele me olhou com ternura e balançou a cabeça rindo. Agora só quero ser 1/10 do que você é. Ri, e dentro de mim algo amoleceu como cera. Depois de tantos anos entre silêncio, mentiras e lições caras, finalmente dizíamos a verdade um ao outro. E isso salvou o que o dinheiro nunca poderá comprar: confiança. Naquele período, comecei a tornar pública uma parte de quem sou. Não para me gabar, mas porque era tempo de usar a verdade como luz. Fundei o Fundo Rosalba para apoiar jovens engenheiros no Brasil com bolsas de estudo, laboratórios e mentoria. Lembro da primeira coletiva de imprensa no pátio da Poli-USP. Simples mesas dobráveis, estudantes com moletom cinza e olhos brilhando de fé. Uma estudante se aproximou com voz trêmula. Senhora Torresi, a senhora era realmente engenheira projetista de circuitos? Assenti. Sim, e uma vez falhei tanto num projeto que queria desistir, mas alguém me disse: o fracasso é apenas o primeiro passo para uma paciência. Quero repetir isso para você. Os olhos da garota ficaram úmidos. Obrigada, senhora Torresi. Naquela tarde vi Marcos de longe enquanto saía, apoiado na grade, com um sorriso quente e orgulhoso. Não disse nada, mas entendi. Tinha me perdoado, não com palavras, mas me acompanhando. De noite, de volta à casa, sentei-me à escrivaninha e abri um novo caderno. Na capa escrevi: a verdade também pode curar. Às vezes me perguntam se tenho medo de ser investigada agora que saí à luz. Respondo: depois de viver meia vida na sombra, a luz não me assusta mais. Da minha janela vejo Marcos toda tarde sair do escritório. Ainda dirige seu carro velho. A camisa dele está dobrada, o passo calmo. O de uma pessoa que não precisa mais provar nada. Sei que a estrada é longa, mas iniciamos um novo capítulo onde tudo, até as feridas, tem seu verdadeiro nome. E nesta alvorada, entre sinos de igreja e cheiro de café, nas ruas de Tiradentes, entendi que a paz não chega escondendo o passado, mas olhando-o de frente e seguindo adiante sem rancor.
Naquele domingo, o céu sobre o centro histórico estava estranhamente limpo. O sol se derramava sobre a praça e filtrava através das árvores antigas, dourando o muro da igreja matriz. Os sinos tocavam profundos e quentes, como se alongassem o tempo para que todos caminhassem mais devagar, falassem baixo e respirassem profundamente. Segurava Sofia Maria nos meus braços, minha primeira netinha, pele rosada, olhos limpos como mel delicado. Ela sorria no sono e eu me perguntava, como pode um ser tão pequeno trazer tanta paz ao coração? De um lado, Marcos e Larissa falavam com o padre. Não havia nenhum vestido de noiva suntuoso. Nenhuma flor branca excessiva, nenhuma orquestra. Apenas uma pequena e simples missa, mas com uma luz que nenhuma celebração podia alcançar. A luz que caía dos vitrais sobre os rostos deles e misturava tons verdes, âmbar e vermelho escuro. Vi meu filho pegar a mão da mulher que tinha escolhido e vi nos olhos dele que não havia mais cicatrizes do passado, apenas fé. Essa fé que eu tinha perdido e que agora renascia numa nova geração. Quando o padre rezou, o órgão tocou lento e profundo. Cada nota flutuava sob o teto alto. Inclinei-me e sussurrei no ouvido de Sofia Maria. Pequena, te prometo uma coisa. Nunca vou esconder nada importante de você. Nenhum segredo vale mais do que a confiança, entende? A menina se mexeu. A mãozinha minúscula apertou forte meu dedo, mais forte do que eu imaginara. Esse pequeno gesto fez meu coração se quebrar em 1000 pedaços, não de dor, mas por uma nova liberdade. Depois da missa, todos se reuniram no adro. Larissa ria radiante, seus cabelos se moviam ao vento e sua mão permanecia unida à de Marcos. Não havia roupas luxuosas ou taças caras, apenas olhares sinceros e o cheiro de doces que estava no ar. Eu os vi sair ao sol e me lembrei daquela vez, carregada de ilusões que depois se perderam nos anos da ambição. Mas, ao contrário de mim, Marcos e Larissa sabiam como começar com a verdade. No final da tarde, quando todos tinham ido embora, fiquei com o Dr. Orleão numa pequena sala do templo. Ele colocou na minha frente uma grossa pasta amarrada com fio vermelho. Na capa estava escrito: Testamento e Fundos Fiduciários Rosalba Torresi. Peguei a caneta tinteiro e vi meu nome. Pela primeira vez não era um símbolo de poder, mas a promessa de uma mulher que tinha entendido o valor da verdade. Tudo está pronto, senhora Torresi, disse o Dr. Leão suavemente. Falta apenas a sua assinatura. Assenti e abri a última página. Sob a descrição do objetivo do fundo, escrevi com tinta azul. Marcos, meu filho, o dinheiro é apenas uma ferramenta. A família é a fronteira que devemos proteger com a verdade. Enquanto a tinta secava, ouvi uma porta se fechar devagar atrás de mim, sem barulho, sem dor. Tudo estava no seu lugar. O poder voltava ao seu justo sentido e a família estava acima de qualquer coisa. O Dr. Leão guardou os documentos e observou. Sabe, poucos decidem encerrar assim, sem espetáculo, sem fuga. Sorri. O fim não precisa de barulho, apenas honestidade. Naquela noite, quando voltei para casa, a cozinha ainda estava quente. Larissa preparava um quentão. Marcos colocava um vaso de hortênsias na mesa. A pequena casa se enchia de risadas, do murmúrio da água fervendo e do tilintar de uma colher contra o vidro. Fiquei na soleira e vi como a luz amarela caía nas paredes de cal gastas. Sofia Maria dormia no berço. Ela se mexeu um pouco, abriu os olhos para olhar a lâmpada. Sentei-me ao lado dela, peguei a mãozinha minúscula e senti algo estranho. Pela primeira vez na minha vida não precisava esconder nada de ninguém. Lá fora, o vento noturno soprava entre as árvores e trazia consigo o eco dos sinos da igreja. Ouvi a voz doce de Larissa da cozinha. Marcos, acho que nossa menina será forte como sua mãe. Ele respondeu com voz profunda e quente. Será forte e compassiva, porque sua mãe me ensinou que só a verdade nutre a bondade. Sorri, meus olhos ardiam um pouco. Da varanda, a luz formava uma faixa dourada no chão, doce como o sopro do tempo. Não havia mais barulho ou planos escondidos, apenas uma pequena casa, pessoas que tinham se reencontrado e uma luz tranquila que atravessava os vidros, não vindo do céu, mas de corações que ousavam dizer, amar e viver na verdade. Às vezes penso que a vida é como essa luz que é filtrada através das janelas da igreja. Não perfeita, mas suficiente para revelar cada rachadura e transformá-la em cor.
Aprendi que a verdade não é fria. Ela só espera que tenhamos a coragem de olhar para ela. Muito obrigada por ter ouvido a minha história. Se ela tocou seu coração, deixe um like e inscreva-se no canal Vingança Final. Conte-me o que você teria feito no meu lugar, porque talvez as suas palavras hoje possam dar calor a alguém que precisa de esperança.